agora o nosso bate-papo é sobre decoração com o arquiteto Pedro Tessarolo. Pedro, bem-vindo ao Casa Mais, sua primeira participação. Muito obrigada por nos receber nesse projeto. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Conta pra gente, a decoração faz a diferença para uma casa? Totalmente. Na verdade, essa decoração, a produção do espaço, ela é uma humanização desse espaço, sabe? Muitas vezes, como aconteceu nesse caso aqui, o cliente terminou o projeto, executou o projeto, mas ele só finalizou com os móveis grandes. Então faltava aquele toque, sabe? Faltava aquele olhar de design no espaço para que eles se sentissem mais em casa. Como era antes esse espaço? Aqui a gente estava apenas com os móveis soltos, tá? Essas peças maiores de móveis e mesa de jantar, o estofado. Só que o posicionamento que a loja veio e colocou não era o ideal. Então, e as paredes estavam livres, né? Tinham as molduras e tal, mas não tinha mais elementos, né, que trouxessem esse aconchego para o espaço. Nisso, eles me convidaram para vir para o projeto e eu trabalhei através de imagens, de fotos, de visitas, para poder tirar a melhor perspectiva daqui do espaço e conseguir colocar os elementos certos. Quem tá em casa e pensa, eu vou fazer um móvel planejado, vou comprar um bom estofado, não é só isso, é preciso ter um toque final. Exato, porque é isso que vai dar personalidade. Resumindo, é personalidade. E também uma coisa que eu gosto muito é trazer elementos do próprio morador. Muitas vezes ele carrega um jarro que sobrou que era da casa da avó, e esses elementos que vão trazer uma memória para aquele ambiente, né? E é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Tudo isso aliado também à iluminação, que aqui já estava pronta e você só tomou partido disso. Isso, exato. Aqui, como as luminárias permitiam, eu consegui focalizar, que é um processo que a gente chama em projetos de iluminação, que é focalização ou apontamento, que é você direcionar a luz para os pontos de interesse. Então você vai, assim, chamar atenção para texturas de parede, para uma obra de arte, para um artesanato interessante. Então são esses elementos que a gente vai compondo e tem esse resultado que vocês estão vendo aqui. O que nós conversávamos agora há pouco é que esses ambientes, eles são bonitos de qualquer ângulo, da porta de entrada, de uma sala para outra, da piscina, da cozinha. É isso mesmo? Essa é a intenção? Foi essa a intenção. Um ambiente acabou funcionando de moldura para o outro. Então você tem um ambiente acontecendo no fundo e quando você chega na porta dele, você tem outros objetos, né, artesanato, obras de arte, que vão emoldurar aquela passagem de um ambiente para o outro. Pedro, você é fã de obra de arte, de artesanato, dá pra ver por esse projeto e também pelo que tu já nos contou? Sim, eu adoro. Porque na verdade, quando a gente valoriza o trabalho manual, valoriza o trabalho intelectual, o trabalho artístico e traz isso para dentro de casa, a gente está trazendo cultura para dentro de casa. E conviver com cultura, conviver com arte, eu acho que humaniza muito mais, né, o nosso dia a dia. Com certeza. Eu te convido para tu conhecer lá no nosso canal do YouTube a Índia Prado, uma das nossas artistas aqui da região e que tá pintando por lá, fazendo cada quadro, coisa mais linda. Então que você bacana, é nosso convidado a conhecer por lá também e vocês de casa, fica à vontade para conhecer. Pedro, além disso, o espaço ele não pode ser carregado, ele precisa dessa funcionalidade? Totalmente. Na verdade, assim, até outras coisas a gente começa a ter que mexer e dar uma adequada. Por exemplo, até ali na sala, o estofado, quando a loja trouxe, não colocou na posição ideal. Então eu recentralizei ele, coloquei ele no centro da TV, que pra mim é uma ordem. O estofado tem que dar de frente, reto pra TV. E dali eu fui tirando partido. Acrescentei mesa lateral, acrescentei luminárias. Então a função, ela tem que vir em primeiro lugar. O artesanato, essas obras de arte, essa produção, ela vai acontecer em torno dessa função. E essa produção, ela pode acontecer em vários tons, em várias cores, em vários formatos, Perfeito, é livre? Perfeito. Tem que ser um equilíbrio, né? Entre tudo que já está pronto ali e depois você vai adicionando texturas, adicionando informações. Eu trabalho muito pensando em camadas. É a camada funcional primeiro, depois a camada de bem-estar, depois a camada de você olhar, né, ter algum olhar de interesse, e assim que eu vou compondo o meu projeto.